É sobre isso, eu falo assim, você não precisa de ter novas leis, você precisa fazer funcionar as leis, porque o que é errado, na minha forma de tratar com você, é para qualquer um. Exatamente. Entendeu? Se eu chegar e desacatar um funcionário público ou um funcionário... tá Exatamente. errado. Porque o injúria ele não pode prender ele na hora, pode? É porque... Vamos, O desacato ele pode então, ali na hora. é porque... Mas aí já tem um problema É mais, porque... Isso, vamos lá. Se eu falasse, chegou um agente público, qualquer que seja policial, seja o cara que está lá trabalhando numa prefeitura. Se eu falasse, você é sei lá, um imprestável, um filho da P, por exemplo, já tem, gente, já tem um tipo que é um crime contra a honra, que eu vou responder. Se chamou, diz, eu posso responder por injúria, se afetou a honra subjetiva dele e foi presenciado por outras pessoas. Só que não, o Estado brasileiro não ficou satisfeito com isso. Então ele botou mais um que aí faz uma diferença. Ele protege só o Estado. Porque o crime de desacato, na verdade, ele não está protegendo o agente. Ele está protegendo o Estado. Ele está querendo que você não ouse falar assim, essa conduta desse agente estatal está errada, que você fique com medo. Por isso é que você chega no hospital público e aí o atendente ou o médico ou não sei quem tá lá assim, no WhatsApp. E aí você tá lá esperando na recepção porque você quer fazer sua ficha e ele tá lá. Pois não. Aí você fica com medo de falar assim, meu senhor, desliga o telefone, por favor, e me atenda, porque eu sou usuário. O senhor não pode fazer isso no seu horário de trabalho? Você não faz isso por quê? Porque tem uma placa lá, 301 do Código Penal. Desacatar funcionário público, exercício da função, é crime, blá, blá. Então você já fica acuado. Certo? Você reclamou e já aponta pra placa, cuidado. Exatamente. Isso. Nem larga o celular, não. Isso, exatamente. Sim, Você, se você tiver em uma audiência, por exemplo, e o juiz gritar com você, e aí você... tá gritando por quê? Isso aqui é uma audiência, tenha compostura. Não tem que gritar comigo, não. Me respeite. Você não fala isso por quê? Ele pode gritar, tanto que quiser. Não pode, porque tem a lei de abuso de autoridade. Mas ele pode gritar o tanto que ele quiser. Mas se você... O que é isso? Me respeite. Você tá falando, você tá gritando com o juiz, eu vou te prender por desacato. Aí você não fala nada. Aí você deixa o juiz te humilhar numa audiência, porque você tá com medo dele de desacato. Então vocês estão entendendo que o artigo 301 é um artigo que inibe as pessoas de lutarem pelo seu direito democrático. Elas ficam com medo. Por quê? Porque tem um tipo penal que tem uma pena maior do que as do outro lá, que se você falar e o cara te der a voz de prisão até você explicar que, como é que fala? Nariz de porco. Sim, de porco não é tomada. Não é tomada, você já tomou uma prisão por desacato. Então as pessoas elas recuam. E aí fica o Estado do jeito que é hoje, ninguém fala nada. Você chega numa repartição pública, tá o caos, as pessoas estão desrespeitando, você fica lá calado, porque você tá com medo de tomar um desacato. Mas você acha que é uma lei que tinha que acabar ou uma lei que poderia ser mudada? Tinha que ser revogada. Revogada. Por quê? Porque a partir do momento em que se revoga, o cidadão ganha mais liberdade de denunciar os desmandos do Estado, os erros do Estado. Porque perdeu aquele medo de essa lei ser usada de forma errada, de qualquer jeito. Assim, eu gosto de dar poder pra polícia. Não, mas não vai tirar poder da polícia. E tem hora que eu acho que realmente o cidadão tem que ser preso por desacato. Por quê? Porque ele excede os limites ali e a polícia vê que realmente ele excedeu. Sim. E você tá sendo preso por desacato. Tá, mas em qual situação, por exemplo, que um cidadão se excedeu e deve ser preso por desacato? Vamos pensar, qual situação? Foi prender um ladrão. Sim. E aí a mãe do ladrão entrou na briga e começou a xingar o policial. Você é um filho da puta, você tá prendendo meu filho, não sei o que, seu canalha, blá, 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 e não para, fica inflamando aquela situação, né? Tanto que o policial tem que falar assim, se você continuar, eu vou te prender por desacato. Ela continua, ele vai e prende por desacato, porque senão a forma agressiva dela vai acabar atraindo mais pessoas para tomar aquela agressividade, né? Maior ainda, inflar a situação e colocar outras pessoas em risco. Sim. No ato da prisão do filho, se a mãe chama o policial militar de filho da puta, ela cometeu injúria. Já tem um crime
que ela pode responder na justiça. Mas ele pode, só na justiça, ele não pode dar voz de prisão por conta desse crime. Aí eu pode? te pergunto, pode, você pode dar voz de prisão por injúria, o crime tá flagrante, né? Entendi. Só que a pena vai ser menor, é isso. Ah, Então vamos tá, lá. tá. Ela já cometeu o crime, se ela injuriou um policial, ela já cometeu, ou qualquer pessoa, ela já Aham. cometeu. Só que, e o contrário então? Porque num Estado democrático de direito, não existe alguém acima de ninguém, certo? Sim. Todos são iguais perante a lei, dispõe a lei. E se o contrário? E se o policial for prender alguém e ele começar a chamar a mãe do cara de filho da puta? Qual que vai ser Ela pode virar pra ele e falar, estou te prendendo por desacato? Não, ela aí tem que Então filmar, registrar e Então já não é Estado entrar democrático de por direito injúria mais. depois. Então já não é Estado democrático de direito mais. Sim, O cidadão já está abaixo de um agente estatal. do Estado. O Estado tem uma carta na manga maior, a mais. O cidadão não tem. Certo? Então, quando eu milito, eu luto contra... E não só eu não, tá? Quem luta também é o Superior Tribunal de Justiça. Uhum. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, teve uma jurisprudência dizendo que o desacato era incompatível com o Estado Democrático de Direito. Só que aí teve um outro julgado que fala, não, vamos voltar com isso aqui pra cá, porque protege, né, o Estado. Sim. Porque não é o policial. Hã? Não é o policial. Se Não fosse é só o o policial, Estado. eu acho que o Estado já teria tirado. Já, é o Estado quer se Você proteger. entende? Se fosse o Só- policial, É. ele já não teria o benefício. Eu acho que o Exato. policial, Eu até defenderia, tipo assim, ter só pro policial por conta de situações dessas, entendeu? Aham. Por isso que eu te Eu perguntei sei, se é a favor acabar ou se é a favor de extinguir Não, isso aí. eu sou a favor de revogar por causa disso. Porque, assim, ninguém precisa, nenhum agente do Estado precisa do delito de desacato se não for para intimidar o cidadão. Ele não precisa. Um policial que tá sendo xingado de filho da puta, xingado de não sei o quê, ele pode processar essa pessoa na justiça comum por injúria e ele tem a força ali de falar, olha, a senhora poderia sair daqui, dá licença daqui. Ele tem o poder, não tem, de fazer a delimitação de área de segurança? Sim, sim. Ele tem o poder para fazer isso. Ele não precisa do delito de desacato. E hoje quem mais usa desacato é quem não deveria usar, né? Isso Exato, é muito louco, exatamente. Né? É juiz, é o Isso. funcionário do hospital, é o funcionário Isso. da prefeitura. Exato. E o que me apavora, o Tchorró, porque tudo bem, você trouxe uma situação aí que a gente não concorda com isso. Você não vai chamar ninguém, não é só um policial, você não vai chamar ninguém de filho da puta, né? Não é adequado. Mas o que me apavora é perceber que se o contrário acontecer, essa pessoa não pode dar ali, eu tô te prendendo, entendeu? Agora. Dois pesos, duas medidas. Então ficou um tipo penal que protege mais, eleva o Estado a uma posição que ele vai reprimir toda e qualquer crítica através do medo do delito de desacato. E mais, aí a gente pode aprofundar um pouco mais nas teorias, né? E aí são teorias, pensamento crítico, enfim. Quem é o mais forte? Se a gente for pensar na teoria geral do Estado, né? O Estado é o Leviatã. Ele já é por si só o mais forte, certo? O Estado sabe agora onde eu tô, meu amigo. Mesmo se não tivesse transmitido ao vivo. Por quê? Porque o Estado controla tudo. O Estado, se ele quiser, ele vai lá e vê que eu fiz uma compra no cartão de CPF crédito para passou pegar... no aeroporto, Isso. A Polícia Federal estava no aeroporto, sabe que eu vim para São Paulo, fiz uma compra ali, CPF aqui, peguei um Uber. O Estado sabe onde eu tô agora. Tem o filme, inclusive, Inimigo do Estado, que mostra muito isso, né? Com o Will Smith e o... Esqueci o nome do outro ator. O Estado já é forte demais. Ele precisa mesmo de reprimir um cidadão que o critique? Não é direito do cidadão também criticar o Estado? Vamos pensar. Mas aí você matou toda a charada. É exatamente o que o Estado não aceita, e principalmente hoje aceita de forma nenhuma. São críticas. Vocês viram a Exatamente. juíza que prendeu uma mãe que tava criticando... Juiz. Isso. Que prendeu uma mãe que tava criticando o cara que matou o filho dela. Isso. Vi, cara. E o Brasil juiz deu produziu ordem, Deu de ordem de prisão. prisão pra ela. E ela ainda bateu Nem a criticou, mão na não, ela mesa falou falando assim, assim, lá ó, no céu a não justiça tem- de Deus ela não falha. Aqui Isso. falhou. O Brasil produz essas coisas. O Brasil produz essas coisas, porque o Brasil é extremamente autoritário. As pessoas falam, ultimamente o Brasil tem ficado muito... O Brasil sempre foi autoritário, né? A forma como o Brasil foi construído é em cima de autoritarismo. Um povo dominando o outro através da força. Então, o Brasil vai produzir isso. Ou seja, o juiz, eu assisti o trecho dessa audiência, primeiro que eu já acho
um absurdo você colocar para depor uma mãe na mesma sala que um assassino do filho. Proteger essa mãe melhor, né? Cara, o Estado não pode fazer um negócio desse. Ah, mas o Código de Processo Penal manda que... Cara, eu não tô falando para violar lei. Não, eu estou falando que naquela situação especificamente era motivo, no meu sentido, o juiz preservar até mesmo a honra e a incolumidade daquela mãe, né? Mas tudo bem, já deixou acontecer. Então, quando a senhora fala, isso aí, a promotora pergunta, a membro do Ministério Público pergunta se ela se sente confortável, eu falo, tudo bem, porque pra mim ele não é ninguém. Então, quando ele fala ele não é ninguém, o advogado do réu protesta e aí o juiz pede respeito ali. Há controvérsias, né, acerca da postura dele, mas tudo bem, vamos pensar assim, até aí tava tudo ok, né? Você fala, então tem que ter respeito. Eu sou bem mais radical que isso. Eu acho que existem situações em que você não pode ter medo de ser preso. Seja preso, mas preserve a sua honra. Certo? Pra mim, eu sou dessa corrente. Então, Deus que me livre e guarde. Mas se eu estou numa situação de uma audiência que tenha, Deus me livre de um negócio desse, mas que tenha o assassino do meu filho, a única coisa que eu não vou estar com medo ali é de ser preso, né? Entendeu? Então, assim, ó, se quiser me prender, que prenda, mas não. Mas enfim, voltando aqui agora para o papo mais... Então tá, ele fala, respeito, até ali se faria algum sentido. Só que entra o espírito do autoritarismo, né? Não posso ser questionado, não posso ser desafiado. E se sou desafiado, eu vou te ameaçar e mostrar quem manda mais, né? Quem tem mais poder aqui. Então, quando ele repreende a senhora e a membro do Ministério Público fala que ela é uma mãe, que estava emocionada e tal, ele tenta mostrar, no meu ponto de vista, ele tá tentando ali mostrar quem manda mais. É só isso. É tipo que eu que mando mais. O Brasil produz essas coisas. As pessoas não entenderam ainda o que é um Estado democrático de direito. Que no Estado democrático de direito, as decisões ou os provimentos estatais são construídos pelas partes em paridade de armas. Eles não entenderam isso ainda. Eles acham ainda que é um maior do que o outro, quem manda mais. Então, eu acredito, eu senti isso, que quando o juiz se sentiu ali desafiado pela membro do Ministério Público e pela mãe, ele tinha que mostrar poder. Então, quando ele fala, vou cancelar a audiência, está cancelada a audiência. A mãe levanta, bate na mesa e fala aquilo que falou, eu acho que ele precisou de mostrar quem manda mais. Só que aí são casos, gente, claro que eu estou fazendo uma análise detida, né? Eu não sei exatamente, só assisti esse trecho, não estou por dentro muito do que aconteceu. Mas são casos que o advogado da parte e a parte não pode ter medo de ir ao CNJ. Existe um Conselho Nacional de Justiça e corregedoria para punir juízes autoritários, assim como existe uma corregedoria para punir policiais autoritários, para punir promotores autoritários. Tem que recorrer. Abuso de autoridade. Tem que ir. Só que o negócio é o seguinte, o advogado, como a realidade é essa, ele também está muito na mão do juiz. Pensei nisso, na represália depois. Isso, né? Exato. O advogado tal foi lá no CNJ representar contra então mim. Agora, entendeu? Então, e quem tá falando isso não é o Benoni ou o Ben Mendes, não, é a Eliane Calmon, tá? Ex-ministra do STJ e ex-corregedora geral ou presidente do CNJ, alguma coisa assim. Ministra Eliane Calmon. Foi ela que disse que existe o espírito de corpo na magistratura. E alguma coisa que o advogado ou a parte faça contra o juiz, ele fica inutilizado. Né? Porque o juiz o persegue. E os juízes o perseguem. Por quê? Porque ele fez alguma coisa contra o juiz. Então, espírito de corpo, corporativismo. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Então, assim, o advogado vê o seu cliente sendo humilhado e sendo abusado, porque o crime está aí, abuso de autoridade, né? Sendo abusado em uma audiência e ele não toma uma providência como deveria tomar, né? E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai lá e faz no máximo uma notinha de retratação, porque a OAB também não compra essa briga, né? E aí fica esses autoritarismos aí sendo perpetrados e cada vez mais.